Por fim, gente, a gente vai agora mexer com a competência número 1. Sim, é aquela que abre, né, a avaliação do Enem. Agora eu vou falar sobre gramática com algumas dicas que salvam a lavoura, tá? Não é uma aula de gramática, mas te ajuda bem. Vamos lá? Primeiro eu vou falar sobre pontuação, sobre o uso da vírgula. E vou te dar uma dica bem simples. Vou colocar uma vírgula aqui, ó. Sabe-se que, vírgula. Vontade de parar, não é isso? Vontade de parar para respirar, não é essa história? Leia até aqui. Pare exatamente na vírgula que você colocou aqui no seu rascunho. Leia. Se o sentido para cá estiver completo, sua vírgula está certa. Se o sentido não estiver completo, vírgula errada. Vamos ver? Sabe-se que, preciso seguir, não preciso? Vírgula errada. Tá vendo? Bem simples. Sabe-se que é internet, vírgula. Vamos ler aqui. Sabe-se que é internet? Internet é o quê? É o que preciso seguir. Vírgula errada. Tá vendo? Então, não. Quando você vai usar vírgula, então? Quando você tiver explicação, tá vendo aqui o conector de explicação? Por quê, pois, visto que, já que? Ó, sabe-se que a internet é um excelente instrumento de manutenção das democracias modernas. Ponto. Posso parar aqui. Tá vendo que tudo pra cá fez sentido? É sinal de que essa vírgula tá certinha. Então, eu uso vírgula para as explicações. Eu uso vírgula, pessoal, atenção, para separar a conformidade. O que é conformidade? Quando você cita alguém importante, segundo a Hannah Arendt, segundo Zygmunt Bauman, né? Segundo, de acordo com, ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, vírgula. Constituição vocês podem usar sempre, porque a Constituição trata de todos os assuntos que regem nossa vida. Tá vendo? Então, vírgula. Então, se eu colocar, veja bem, explicação, ou se eu colocar conformidade, eu tenho que virgular, tá? Conformidade é essa ideia de acordo com o segundo, não é? Conforme a Constituição de 88 é a conformidade, então eu uso vírgula, tá bom? Uso vírgula também quando eu vou citar a expressão por exemplo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Que aí fica mais fácil. Bom, não estou localizando, mas não tem problema. Quando você for falar por exemplo, o por exemplo fica entre vírgulas, tá bom? Sempre entre vírgulas. Quando você vai colocar, olha só, os marcadores, ó, preliminarmente vírgula, em segundo lugar vírgula, portanto vírgula, certo? Se você guardar esses usos da vírgula, praticamente esses usos que eu citei, você já vai fazer uma excelente prova, tá certo? Porque são as vírgulas que os examinadores mais veem. Por fim, vou falar um pouquinho sobre concordância, não é? Sobre os verbos ter e vir, que você precisa saber o seguinte, ó. No singular, você diz que ele tem, ele vem. O governo tem, o governo vem, singular. Se eu passar para o plural, eles têm, eles vêm. Tá vendo? Aqui é o plural. Os governos têm, os governos vêm. Perfeito? O verbo tratar-se só pode ser empregado no singular, tá, gente? E não adianta colocar sujeito, não pode. Se você falar assim, tal política trata-se errado. Trata-se de uma política, sempre no singular. Ou trata-se de políticas, sempre no singular. Tranquilo? E se você usar verbos com partícula C, excluindo tratar-se, esqueça o tratar-se, não é? Você pode falar o seguinte, ó. Evidencia-se falhas. Será que está correto? Não. Por que não? Toda vez que eu uso o verbo com partícula C, menos o verbo tratar-se, eu não aplico para ele, tá? O que eu faço? Eu vou reescrever a sentença. Eu vou reescrever de modo a verificar se minha concordância está correta. Evidencia-se falhas. Falhas são evidenciadas. Portanto, está errado o singular. Se apareceu plural aqui, o correto é evidenciam-se falhas. Então, sempre que você estiver escrevendo, colocou partícula C, tem que pensar um pouquinho. Será que não cabe plural? É isso, tá? Então, de concordância são essas dicas. E chamo sua atenção para regência, verbo acarretar, que quer dizer gerar,
É verbo transitivo direto, acarreta alguma coisa, tá certo? Então, se você falar o seguinte, ó, as mudanças, perdão, errou, risquinho, reescreva, ó. As mudanças acarretam de sabores, quer dizer, desgosto. As pessoas não gostaram. Não é acarretam em, tá errado falar isso aqui, tá? Elas acarretam, elas implicam de sabores, tá bom? Não pode colocar em, né? É o mesmo verbo focar, não é? Olha só, é preciso focar as conquistas. A gente não fala focar nas conquistas, não, tá, pessoal? Isso aqui falar as pessoas falam, mas tá errado. Esse verbo é transitivo direto. É preciso focar alguma coisa, não focar em alguma coisa. Focar alguma coisa e não focar em alguma coisa, tá bom? E o verbo visar já é o contrário de todos eles. O verbo visar vai pedir preposição, ó. Visa-se ao aumento, né, de alguma coisa. Visa-se a alguma coisa. Esse verbo no sentido de desejar, né, almejar vai pedir preposição, tá bom? Tá joia? Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês, né, e desejo vocês uma excelente prova. São vídeos simples, mas eu acho que ajuda a esclarecer bastante situações, tá? Boa sorte para vocês no Enem e acompanhem, gente. Não fiquem só, eu não consegui entrar na universidade pública. Corram atrás dos particulares com a nota da redação. Batam de portas em portas, uma hora a porta se abre para você. Seja para um financiamento estudantil, seja para um desconto muito bom, não é? Eu, quando eu fiz vestibular, atualmente eu estudei em universidade federal mesmo, mas antes de bater nas federais, antes de sair minha oportunidade, eu corri na porta de várias instituições particulares e ganhei bons descontos. Só não estudei lá porque abriu para mim vaga na universidade pública, tá bom? Beijão para vocês, excelente prova!